Então, bom dia, pessoal. A gente deu esses minutinhos aí, né, para dar tempo de todo mundo pegar o café, se achegar, se aconchegar aqui com a gente no nosso primeiro Cine Maternitar. Vai ser o primeiro de muitos, então a gente está inaugurando esse quadro aqui no Maternitar, justamente porque tem muito filme legal, muita coisa importante que a gente vai discutir, que a gente precisa falar, né? Então a gente precisa ir fazendo essa costura aí, que é própria do Instituto Maternitar, própria e inédita também. Então, que vocês só vão encontrar aqui. A nossa proposta, pessoal, primeiro sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A nossa proposta é que a gente possa fazer uma roda de conversa. Então, é claro que eu e a Edilane, a gente separou pontos importantes e pontos interessantíssimos que é para a gente discutir dessa série. É claro que não tem como a gente esgotar, não tem como a gente deixar algo assim, nossa, vamos esmiuçar tudo desta série, né? Isso é da ordem do impossível, porque há muitos detalhes importantes, há muitas pinceladas importantíssimas aí que a gente tem para discutir. Dá para a gente falar tudo. Então a gente elencou alguns pontos e depois a gente, claro, vai querer escutá-las e escutá-los, então o que, que cada um pensou, a dúvida de cada um, né, a reflexão de cada um, e aí sim a gente ir ampliando. Então, antes de a gente iniciar propriamente dito os pontos que a gente separou e depois a gente colocando isso na roda aí, né? Põe na roda o negócio para isso circular. Eu quero me apresentar, né? Apresentar o Instituto Maternitar e a Edilane também vai se apresentar, porque tem bastante gente nova aqui. Tem aqueles que já nos conhecem de outros carnavais, então, para esses, né, que já são da família aqui Maternitar, então, já nos conhecem, então eu peço licença, né? Pelo repeteco, porque vocês já nos conhecem, mas justamente para que a gente possa apresentar quem é o Maternitar e nos apresentar para quem está chegando agora. Bom, pessoal, eu sou a Karina Stagliano, eu sou psicóloga, sou psicanalista, educadora parental. A minha formação em psicologia eu fiz na Universidade Pública de Londrina, que é a sede do Maternitar. Então, eu e Edilane estamos em Londrina, que é no norte do Paraná, só para o pessoal ir se localizando. Então, assim, é perto de Ourinhos, perto ali do Mato Grosso do Sul, então a gente não tá tão para baixo do mapa, tão frio assim, tá? É legal porque o pessoal fala assim: ah, mas aí no sul, como é que tá? Tá frio? Eu falo assim: a gente tá no sul, mas não tá no sul, né? Então não tá tão frio assim. Então, a sede do Maternitar é em Londrina e eu fiz a minha formação aqui na universidade, na UEL, a Edilane também. Já tô emendando para daí não ficar um repeteco aí, né? Então, pessoal, fiz meu mestrado na UEL também, então que tem o meu livro, né, que é fruto da minha dissertação. Então, eu sempre me debruçando desde a minha formação na clínica com crianças, na clínica com gestantes e bebês, e o meu livro, né, que é A Mãe e o Bebê Prematuro, o que a psicanálise tem a dizer, que eu vou me debruçar justamente sobre as vivências das mães de bebês muito prematuros e prematuros extremos que ainda estavam internados, né? Então, essa vivência hospitalar. E, bom, faço então o meu mestrado aqui na UEL, tenho duas especializações, uma que eu fiz no Albert Einstein, a outra que eu fiz no Lídia Coriá. Então, hospitalar e também da clínica com bebês e com gestantes aí, sempre nessa clínica. E o consultório, docência, eu fui professora da PUC Paraná, né, e vários cursos de pós-graduação também. Então, assim, sempre sempre na transmissão com a psicanálise. Ah lá, né? A Poli também é de Minas Gerais e estudou em Assis e não é. Ai, que gostoso! Nossa Londrina aqui, né? Então, é uma cidade super acolhedora, é uma cidade bem universitária, no sentido que tem bastante universidade, então muita gente vem estudar, se apaixona, claro, por Londrina e aqui acaba ficando, né? E estabelecendo raízes e laços.
O maternitar, pessoal, né? Então, eu tenho ali quase já 15 anos de formação. Então, na escuta dessa clínica da parentalidade, da perinatalidade, no consultório, com crianças com autismo também, então sempre nessa questão. Mas o maternitar, pessoal, ele surge. O maternitar esse ano completa 2 aninhos, né? Em, em agosto completa 2 aninhos, então estamos aí nessa novidade. Mas da onde ele vem, né? Então eu sou a idealizadora do maternitar. O maternitar ele vem como uma elaboração do meu porpério. Então, eu tive um puerpério muito difícil, né? Então, assim, tive depressão pós-parto, tive que recorrer, sim, à medicalização, né? Enquanto eu estava ali com a minha filha, porque nesse início estava muito difícil a vinculação, muitas questões que, assim, o puerpério é um tiro no escuro, né? Então, como que o seu inconsciente vai se comportar ali? Não tem, né, como a gente saber. E aí eu me vi, né? Quase que como, eu falei assim, meu Deus do céu, sabe aquele filme, aquele livro A Farsa de Inês Pereira, né? Porque eu falei assim, gente, eu escuto gestantes, eu trabalho com gestantes, assim, toda a minha literatura com gestantes, de estudo e tudo mais, com bebês, só que eu aqui com a minha, né? E se o pessoal puder abrir as câmeras é bacana também, pessoal, como a Andrea colocou aqui. E eu com a minha, falei assim, eu tô atravessando na pele isso, né? É muito visceral, foi muito visceral. Então, assim, eu lembro que eu falei pra minha analista, né, na hora que eu falei assim, olha, eu vou parar a análise, claro, porque eu vou ganhar bebê, daqui uns 6 meses eu volto. Eu lembro que ela só balançou a cabeça, assim, porque foi bem na hora que eu tava saindo, né? Ela só balançou a cabeça, assim, e não falou mais nada. Então, quando eu ganhei Sofia, 3 semanas depois eu já tava batendo na porta da analista, né? Pois é, voltei, né? Obviamente ela sabia disso. Mas então, justamente por isso, aí nesse meu atravessamento, eu falei, eu preciso fazer algo mais. Eu já trabalhei anos no SUS também, atendendo gestantes e bebês. Falei assim, mas tá aqui, né? Tá nível Londrina. Eu preciso fazer algo mais. Então, esse algo a mais, né, que a Edilane sempre fala, né, a saúde mental na psicanálise é poder passar para outra coisa, né? E o meu passar para outra coisa foi pensar na maternidade para a gente poder falar cada vez mais, né, da parentalidade, da perinatalidade, que é o ciclo gravídico puerperal, costurado tudo com a psicanálise e também de uma forma que rompe barreiras, justamente quando a gente traz o diálogo da psicanálise com outras áreas do saber, que é isso que a gente precisa para avançar dentro da própria psicanálise e avançar a nossa escuta. E da onde que vem? Eu começo a estudar um tempo atrás psicanálise e neurociências, né? Tem o psicanalista o François Sermet, que ele fala brilhantemente desse vínculo, ele publica livros, né, com neurocientistas. Então, George Forbes, né, que é um psicanalista aí que está nessa vanguarda também, então, o Maternità também vem nessa vanguarda de abrir diálogos também, justamente porque a psicanálise não ficou lá em 1900, da interpretação dos sonhos, e também ela não ficou quando morre Lacan, por exemplo, em 81. Então, ela tem avanços. E um desses avanços foi que daí eu me vi com Sofia, então, a neurociência, Sofia é minha bebê, e aí eu comecei a pesquisar, né, eu entrei na parentalidade, né, gente? Eu saí ali da conjugalidade, entrei na parentalidade, de que caminhão que eu caí, né? Os estudos que eu tive. Não, gente, pera. Aí eu comecei a ver a tal da parentalidade positiva. E Dilane ela já tinha atravessado isso antes, porque ela já tinha 2 filhos, eu estava na minha primeira, então ela já tinha passado por isso. E aí ela vem me cutucando também, né? Então a gente trabalha um tempão juntas. Porque olha só, Cá, olha a parentalidade positiva. O que ela fala não é o que a psicanálise já falava. Não tem vínculo entre as duas, não tem uma relação entre as duas. Eu falei, pois não é que tem? Aí nós duas nos debruçamos nesse estudo de abrir, né, a psicanálise com a parentalidade positiva. Para quem não sabe, parentalidade positiva não é reforço positivo, não é análise de comportamento e não é psicologia positiva, tá? Ela vem de uma outra, ela vem de Alfred Adler, pessoal, e Adler começou com Freud, né? Então olha só de onde vem. E a gente fazendo esse tangenciamento entre essas duas grandes áreas do saber,
Não é bater tudo no liquidificador e misturar, né? Mas em momentos que se tangenciam e também se separam, porque isso é muito importante, como a neurociências também se tangenciam e também vão se separando. Então, a gente tem essas duas grandes áreas, então, da parentalidade positiva, que a Edilane é a nossa coordenadora, tá gravando, tá, Rita? Então, assim, a Edilane é a nossa coordenadora dessa área e a gente tem a perinatalidade, que segunda-feira começa o nosso curso com a Fernanda Leal, que ela é a autora desse livro aqui, pessoal. A Fernanda Leal é uma referência na área da perinatalidade, que é esse aqui. Um dos livros, tá, pessoal? Ela tem acho que 5 ou 6. Mas é a tristeza comum da mãe, reflexões sobre o estado psíquico do pós-parto, que é do puerpério, né? Então, ela faz uma reflexão, isso aqui é da tese dela, de doutorado, e é sobre o baby blues, que o baby blues, ela pensa uma coisa completamente diferente. Então, a gente tem um curso que começa segunda-feira comigo, com a Fer, que vai estar super completo nessa área também da perinatalidade. Então, essa é uma pegada do maternitar, então, da gente poder falar e formar profissionais, né, para cada vez mais a psicanálise ir atingindo essas mães, os bebês, as gestantes, a parentalidade positiva. E um outro lado do maternitar que também é o atendimento clínico, né? Então, a gente também oferece atendimento clínico, grupo de pais, então, reflexões aí com grupo de gestantes e todo acolhimento parental individual. Então, a gente também tem a parte de acolhimento, tá? Bom, pessoal, eu sei que a apresentação é um pouquinho longa, mas só para situar quem está chegando aqui com a gente, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Edilane, eu já dei uma introduzida aí um pouquinho nela, né, para ela concluir. Bom dia, pessoal. Que alegria, né, ter todos vocês aqui para a gente discutir esse impacto, né, que essa série provocou e mobilizou na gente. Como a Karina já me apresentou, eu também sou formada aqui pela Universidade Estadual de Londrina, na área de psicologia. Sou uma pessoa profundamente apaixonada pelo serviço multiprofissional, então, assim que me formei, trabalhei em política pública, fui para a área da assistência social, depois trabalhei nas políticas de saúde, trabalhei em CAPS infantil, em NASF, sou especialista também na área de desenvolvimento infantil ali pelo Lídia Coriá, mas também em gestão de política pública pela UEL, nesse tempo que eu trabalhei na área de assistência social, e tenho uma residência na área de saúde da mulher. Então, meu percurso de trabalho sempre foi muito voltado para famílias. Atuei por muito tempo com a clínica de bebês, com a primeira infância, mas hoje trabalho mais com famílias e no consultório atendendo adultos. Dentro desse percurso todo, a Karina já adiantou, né? Eu tenho 2 pequenos aí, tenho um filho de 8, outro que está quase completando 5, e falo que a maternidade foi um evento muito transformador. Claro que na minha vida pessoal foi um grande impacto, mas também na minha vida profissional. Me fez repensar muito do que eu estudava, trabalhava e de como eu atuava com mães e famílias na época. Então foi assim um divisor de águas profundo. Eu já tinha uma certa afinidade com alguns conteúdos que diziam respeito à educação respeitosa, mas quando eu faço essa passagem, tenho os meus filhos e principalmente com o meu segundo filho, porque eu digo que com o primeiro a gente tem aquela velha ilusão de que a gente dá conta, de que a gente alcança algumas coisas, que a nossa atenção consegue, e eu falo isso porque é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Por mais que a gente diga o tempo todo que a gente não tem controle, quando a gente tem um filho só, a gente tem a ilusão de, né, para algumas coisas. E aí, quando vem o segundo filho, daí ele racha isso, assim, porque qualquer tentativa de sustentar essa ilusão cai por terra. E foi quando eu busquei a certificação, porque daí algumas coisas que eu acreditava, que eu buscava, eu via que não daria conta só e queria entender melhor. E aí a certificação me abriu esse universo. Como eu disse para vocês, sou apaixonada pelo trabalho multiprofissional e pelo diálogo com as outras áreas. Então eu nunca tive aquela teoria que vestir como camisa e ela é absoluta para mim. Eu gosto muito de explorar, de pensar, de questionar. Então quando eu me deparo ali com a parentalidade positiva, eu falo, nossa, como ela agrega algumas lacunas que eu vejo dentro da psicanálise e como a psicanálise responde a muitas lacunas que eu vejo, alguns entendimentos bem equivocados da parentalidade positiva. E aí que surge o nosso desejo de articular essas duas áreas, e a gente vai trazer um pouquinho, né, Karina, a nossa proposta essa manhã ao discutir esse tema é também fazer o diálogo entre essas áreas, entre os pontos que elas se tocam, tá certo?
Bom, pessoal, então vamos aqui no cerne, né? Vamos chegar na raiz, no cerne do nosso encontro. A série Adolescência, a gente esperou um tempo para a gente poder lançar o Cine Maternitá com ela. Por quê? Justamente para dar tempo do pessoal assistir, dar tempo assim do pessoal ir já elaborando alguma coisa a respeito, né? E vendo que muitas pessoas foram publicando no Instagram também. Então vocês vão ver que o que a gente vai trazer aqui hoje é bastante, complementa o que vocês já viram, né? Que é o que a gente também, né? Foi vendo que nós fomos consumindo também nas redes, né? Mas é inédito também é, é inédito também para a gente poder começar a pensar outras coisas a partir da série. Então, uma série que impactou muitos, outros nem tanto, né? Mas uma média, assim, das pessoas que eu fui conversando, né? O impacto dessa série. E aí a gente quis esperar um tempo mínimo de elaboração do pessoal assistir essa série, justamente para não pegar no ímpeto, no impacto, mas dar um tempo aí de reflexão. Então, por isso que a gente, né, esperou esse tempo para a gente poder trazer essa discussão. E aí, pessoal, por que que essa série, né, uma das reflexões que a gente quer trazer aqui, por que que essa série ela trouxe esse impacto tão grande? Porque o Jamie, legal, legal, né? Então, meu som tá muito baixo, gente, a Cris tá falando aqui. Eu vou dar Tudo uma bem. alterada, vocês vão me dando um ok, tá bom? Eu vou mudando aqui os microfones. Esse aqui, como é que tá? Tá bom? Não tá? Tá bom, a Denise falou que tá bom, a Poli falou que tá bom. Então tá bom, qualquer coisa. É o que eu vivo brincando, gente. Eu tô me escutando super bem, né? Então, vocês têm que me dar um retorno. E, gente, por que que então impacta? Porque o Jamie, ele representa a irrupção do real. Karina, pelo amor de Deus, não me vem com esse lacanês, que eu chamo até de lacanismo, né? O que é irrupção do real? O que é o real para Lacan? Lacan, ele vai entender o mundo como com três registros: real, simbólico e imaginário, tá? Vamos começar pelo mais, aquilo que mais nos humaniza, que é o simbólico. Gente, ele é tão simbólico, vocês vão me dando um retorno, tá? Se for da maioria aí. Ele é tão simbólico, pessoal, o nosso humanizar, que nós nos constituímos justamente pelo simbolismo. O humano, o que nos diferencia dos animais, é porque nós temos uma capacidade de escrever, por exemplo, em hieróglifos. Isso é o simbólico. Que eu chego lá e tento entender e decifrar o que, que os povos antigos estavam tentando dizer, ali os egípcios, por exemplo, com esses hieróglifos. Isso é simbólico. Uma outra coisa que é simbólico, que nos representa, obra de arte. Então, quando a gente vê um poema, então assim, um poema escrito, vamos pegar um poema da Ana Sui, né? Daqui que todo mundo conhece. Cada estrofe vai fazer um atravessamento único em cada um de nós. Isso é o simbólico. Eu consigo expressar aquilo que é algo humano no papel, e aquele que vai ler vai ser afetado de uma maneira. Outro exemplo, uma própria pintura. Então, se você for olhar, nem estou falando das pinturas abstratas, porque as abstratas ainda mais. Então, se você pega ali um artista contemporâneo, aquilo vai te afetar de uma forma, pode ser que o outro não afete. Isso é simbólico? O que eu estou querendo dizer? Se a gente for falar a metáfora, então na época da nossa ditadura, né, quanto de músicas, então, por exemplo, Pai, afasta de mim este cálice. Então, quando eu falo Pai, afasta de mim esse cálice, uma música que passou pela censura, porque afasta de mim este cálice. Mas estava escrito de outra maneira, como um cálice, um copo, né? Mas o que a gente estava querendo dizer? Afastar de mim o cálice da ditadura, né? O silenciamento. Então, a nossa capacidade de metaforizar, a nossa capacidade de interpretar e dar um sentido ao outro. Isso é o simbólico. O simbólico que está muito achatado na adolescência. A adolescência atual, a gente tem cada geração de 10 anos é uma adolescência. Vocês podem observar.
né? Então, a adolescência, quem tem filho pequeno aqui, que é o meu caso, eu não sei como vai ser a adolescência dela. E aí a gente escuta, né? Vamos pegar de geração, né? Vamos pegar a geração dos baby boomers, que fala assim, meu Deus, mas eu na adolescência eu já trabalhava, eu já era super responsável. Como que assim a gente tem esse conflito geracional de que a adolescência se mostra de outra maneira? Então, porque a adolescência, a cada 10 anos é uma. E o que nós estamos vendo, né, nessa travessia adolescente, que a adolescência ela é uma travessia como? Pensem assim, do tempo de ser criança ao tempo de ser não sei o quê. O que você vai ser quando crescer? Não sei. É uma aposta. Eu só sei que eu não vou ser mais criança. Só sei que o meu corpo não vai ser mais o mesmo. Só sei que eu não vou mais poder brincar de boneca, né? Pode ser que isso nem me interesse mais. Ao quê? Ao não sei. X, né? É a travessia, pessoal. Lembrem-se como se fosse uma travessia de uma ponte. Então a gente tá. Lembra do Simba? Olha lá vai eu, né? Eu e meus simbolismos. O Simba, quando ele tá lá no primeiro filme com o Timão e o Pumba, que aparece ele pequenininho, cantando o Hakuna Matata, atravessando a ponte, e a juba dele vai crescendo, né? É a travessia adolescente. Então, a cada década a gente tem uma travessia adolescente. E o que a gente está vendo na nossa, um empobrecimento desse simbólico. Observem vocês, né? O quanto que os adolescentes chegam para nós ou para os pais e como é que foi o dia? Como é que foi? Foi, né? Cada vez mais falando de formas cada vez menos metaforizadas, por um lado, ou apenas um símbolo que metaforiza tanto, né? Então, quando eu coloco um joinha, né, no WhatsApp, o que será que esse joinha significa? Para nós, uma coisa. E a gente se assusta, porque na série os emojis vão significar outra coisa, né? Karina, e acho que complementando o que você diz, né, a gente já tem esse momento que é próprio aí deste tempo que a gente está passando, mas vamos lembrar, gente, que a adolescência ela é um período de transformação para todo mundo que passa por ela, né? E o Lacan vai inclusive falar, trazendo isso que você traz do simbólico, Karina, que na adolescência esse real do corpo escapa à simbolização. Por quê? Porque não é um crescimento gradativo que a gente tem, é de repente uma mudança muito absurda que acontece com aquele corpo e que vai um tempo para elaborar, mas percebe que o corpo foi lá na frente e o simbólico vai catando cavaco atrás, tentando entender e elaborar toda essa transformação que acontece. Então pensa, por exemplo, quando um bebê ele é pequenininho, ele sofre uma transformação corporal muito intensa ali nos primeiros meses de vida, mas ele tem outra capacidade e a gente que é adulto vai também se emprestando ali, ajudando a construir esse psiquismo. Mas na adolescência, você tem um período ali, pensa, né? O bebê pequenininho. Depois ela vai crescendo, a criança cresce e me lembra muito essa ideia da ponte que você traz, né, Karina? É como se a gente conseguisse acompanhar, é um crescimento que vai acontecendo ali. Tem um estirão aqui, outro ali, mas ainda assim a criança vai conseguindo se sentir pertencente também ao corpo, né? Essa conexão vai acontecendo. De repente, a adolescência é como se algo habitasse esse corpo que antes era uma casa conhecida e fica não conhecida, né? A gente tem pelo, a gente tem coisa acontecendo, a gente tem sentimentos. Quem assistiu Divertidamente 2, por exemplo, é um filme super interessante, porque conta esse passe de mágica. E parece, né, Karina, às vezes esse passe mesmo, porque de repente é como se te habitasse coisas que você não conhece. E a gente sabe o quanto o corpo dá notícia também de transformação pra gente. Então acho que é muito interessante quando a gente aborda essa série lembrar o trabalho psíquico de elaboração que a adolescência convoca, porque o corpo foi na frente e a gente vai tendo que entender e habitar, e ao mesmo tempo está tudo transformando também as relações, as identificações, que acho que a série aborda de uma forma muito importante, né? Sim. E aí, isso é o simbólico, né? Imaginário para Lacan, pessoal, são das identificações. Então, pegando esse gancho da Edilane, eu me identifico com o quê? Olha o conflito que a gente tem de identificação, né? Me identifico, então, com na adolescência, o que que acontece? A gente tem a busca por grupos. Por quê? Porque a gente está numa finalização de constituição
do psiquismo. Né? Então, quando a gente fala do psiquismo, falar em Freud, a gente está falando do isso, eu e super eu, a gente está falando do consciente e inconsciente. Então, isso finaliza na adolescência. Então, nessa finalização da adolescência, a gente tem reedição do complexo de Édipo para Freud, que foi lá com 3 a 5 aninhos. Só que reedição não pode com os pais mais. Então, com os pares. Eu preciso de grupos. Por isso que os adolescentes, eles vão se agrupando, né? Então, no caso aqui, o Jamie, ele tem ele e os dois amigos, né? Então, assim, ele e dois amigos que vão sofrendo bullying, né? Que vão sofrendo ali, eram aqueles, não eram os populares, eram aqueles que depois a gente descobre, né, a partir dos emojis ali que o filho do investigador traz para esse pai, né, que é, bom, então você faz parte do, né, do grupo incel, ou seja, aquele que nunca vai ter uma relação sexual, aquele que nunca vai transar, aquele que nunca vai estar ali acedendo ao campo do adulto, ou acedendo, né, ao campo de uma identificação do que é ser um homem ou não. Porque daí entra nessa questão violenta, né, que a gente vê entre meninos e meninas também nesta série, né, que é um ponto bem importante também. Então, essa questão do imaginário, quem eu sou e com que vou me identificar, também está aguçadíssima. Então, a gente tem um empobrecimento de simbólico na adolescência atual. Então, a gente tem esse imaginário que está aguçadíssimo e desbussolado, né? Então, a gente vai discutir isso. Por que desbussolado? Porque antes, pessoal, vamos pegar assim os baby boomers, né? Vamos pegar os nossos pais, nossos avós. Antes, você tinha um caminho traçado por outro. Então, é o que eu vivo falando, né? É uma frase que eu falo, é filho de ferreiro, ferreiro será. Então, você tinha uma angústia que era outra. A angústia era, eu não quero ser ferreiro, mas eu vou ter que ser. Essa era a angústia. A angústia hoje é, você tem um mundo inteiro. Você pode ser o que você quiser. Como é que eu vou escolher? Então, assim, essa identificação, né? Antes eu tinha que me identificar com aquilo que vinha sendo familiar, né? Essa passagem. Agora eu vou me identificar com o quê? Fala, Poli. Bastante ainda, porque aí o filho fala assim: pai, eu quero ser youtuber? Como assim? Isso não é profissão? Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso técnico. Não, o mundo de hoje não exige mais isso. O que que ele exige? Então a gente vê esse descompasso também entre as gerações, né? Então, olha esse imaginário também, o que que eu vou me apegar, também muito difícil. E aí eu chego no real, né? Por que que eu falo que Jamie é a irrupção do real? Real para Lacan não é realidade, pessoal, não confundam, tá? Real para Lacan é aquilo que não é contornado pelo simbólico. O simbólico não dá conta dele. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Vários exemplos. Sabe quando você acorda com o pé esquerdo? Você acorda com um troço no peito, né? A gente não sabe, acordei mal, tô com um negócio, uma sensação ruim, você não consegue dar nome para aquilo. Aquilo é o real de Lacan. Não tem nome, você pode desenhar, você pode pintar, você pode fazer qualquer coisa, aquilo não vai contornar. Outro exemplo, a morte. A morte é assim, e a vida, né? Morte e vida é o reinado do real. Por que a vida? Porque a vida é uma aposta. Você não sabe se amanhã você vai conseguir fazer o que você está planejando. Eu não sei se eu vou chegar viva no final do dia. Eu não sei se daqui 10 anos como é que vai estar a minha vida. E a morte também, porque se você vai no, vamos pensar, né? Você vai no velório de alguém, né? Morreu a mãe de um amigo seu. O que a gente fala? A gente não tem palavra, a gente vai chegar ali, a gente fala as frases prontas, né? A palavra é simbólico, a gente simboliza pela palavra. Não tem o que falar. A gente fala meus sentimentos, meus pêsames, aquilo que na nossa cultura está posto, mas que não abarca a dor. Esse é o real. E quando Jamie vem com aquele menino que os pais falam, mas ele não é assim. E ele não tem aquele estereótipo. Eu escutei uma pessoa falando, né? Que
imaginava que, assim, aí um menino de uma família bom, minimamente organizada, que você jamais ia imaginar, até pelo rostinho dele, né, o ator que colocaram, que escolheram, jamais você ia imaginar que ele pudesse fazer esse ato de horror. Por quê? Por isso que é uma irrupção do real, não tem palavras. A gente, o que nos traz um horror é também porque ele vai fugir dessa identificação de que, bom, alguém que poderia ter feito um crime desse, vamos por os estereótipos, é um menino que seria assim, assado, aquele que daria problema na escola, que tiraria nota baixa, blá, 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 né? Então, assim, e uma série de coisas ali que a gente colocaria nesse estereótipo, ele foge disso tudo. Então, a gente fica atônito. Então, essa série impacta porque escancara esse real, escancara isso que a gente fica sem palavras. Por isso que, assim, esperamos o tempo de minimamente de uma elaboração aí, né? Justamente por escancarar este real. E qual que é a função da psicanálise nisso tudo, pessoal? A psicanálise, a gente não vai buscar a resposta pronta, porque a resposta ela não existe, né? A psicanálise ela vai percorrer o rastro, o resto, aquilo que fica no campo do não dito, aquilo que escapa. A psicanálise sustenta o que escapa. E o que o analista faz? E o que o educador parental em diálogo com a psicanálise, que é isso que a nossa proposta, né, aqui no Maternitar, a gente não vai oferecer, a psicanálise não oferece ideais. O analista, o educador, eles vão sustentar o vazio, o intervalo, o tempo de espera e o silenciamento das palavras. Essa é a nossa função. O que a psicóloga faz no final? Né? Só pegando uma ponte ali, ela sustenta. Ele diz, né? Mas o outro psicólogo fazia isso. Ela sustenta a agressividade, ela tá ali. Ela sustenta aquilo que escapa. Ela sustenta até o silenciamento dele, né? Então, a gente vai percorrer na nossa análise, então, esse enigma da série. Hum? O Caio te escutando, até lembro quando você conta aí para as meninas, né? Para quem eu falo meninas, porque acredita não, estamos aqui com alguns meninos. Quando você fala no início do porquê que a gente esperou um tempo para falar sobre isso. E como a gente tem vários profissionais aqui, hoje a gente é muito cobrado quando sai alguma coisa que está viralizando a trazer uma opinião profissional sobre aquilo o mais rápido possível, não é isso? A coisa acabou de sair, eu fiquei sabendo da série pela enxurrada de profissionais comentando sobre a série. Eu pensei, cara, eu não consegui nem assistir a série. Como é que as pessoas já estão trazendo uma opinião profissional embasada em cima disso? Então, também é esse o nosso compromisso, né, Karina? A gente discute muito aqui no Maternidade isso. Não dá tempo, né? Também não é da nossa pegada a gente sair trazendo uma opinião sobre o assunto. E eu discuto isso com vocês porque nós estamos nessa formação contínua. Então, assim, como a gente não tem dado tempo até para coisa calar, eu demorei muito para ter o que dizer sobre essa série, que primeiro foi engolir, né, esse rastro que ficou, isso que impactou em mim, para daí começar a escutar alguém que vinha dizendo sobre isso, nossa, olha quanta coisa eu não vi quando eu te escuto, né? Então esse tempo também da gente absorver, sentir, deixar ressoar, que a gente tem atropelado como demanda do tempo de hoje, né, Karine? Uhum. Então, assim, tudo muito rápido, eu quero respostas rápidas, né? Então, assim, o que você pensou da série? Eu falei, não pensei em nada, eu tô tentando ainda entender de que caminhão que eu caí assistindo essa série. E E a o partir próprio do momento. funcionamento da série, né? Quando você vai assistindo as cenas, não tem uma hora, chega ali no último episódio, que você quer meio que, e aí, gente, e aí? Porque ela é gravada no tempo que a coisa acontece, né? Então, tem uma hora que a gente tá tão acostumado no 2.0 que a gente já quer acelerar a cena ali em alguns momentos, dá até essa angústia de acompanhar a vida no tempo real. É tão impactante, né? Quando algo que tá colocado ali pra gente assistir acompanha o tempo da coisa acontecer. Olha como a gente está fora, né? Parece que a gente está em descompasso também com o tempo que as coisas acontecem, até com esse tempo de espera, né? E aí é que tá isso que a psicanálise vai sustentar. Ela vai sustentar o tempo de cada um. E aí, gente,
falando de mal-estar, né? Que não tem como a gente fugir do texto de Freud, né? Freud sempre o velhinho, né? Ele dá volta e meia ele aparece, né? Com alguns pontos que sim, a gente, por exemplo, estamos num tempo pós-edipiano, né? Não estamos mais no tempo do Édipo de Freud, né? Então não estamos mais no tempo, como Forbes coloca, né? Que Freud explica, não, nós estamos num outro tempo de Freud implica. Então, estamos num tempo diferente, mas o velhinho volta e meia tem ali coisas que são muito atuais. Por exemplo, quando ele escreve o texto de 1930, Mal-estar na civilização. 1930 tinha mal-estar na civilização? Sim. Nós estamos em 2025 com mal-estar na civilização? Sim. Mas a raiz de ambos os tempos é a mesma. Olha só, ele coloca três aspectos que nos causam muito mal-estar. O primeiro deles, claro, é a natureza. Então, o homem quer controlar a natureza, né? Mas não consegue. Então, daí vem o tsunami, vem, né? Agora a gente tá vendo uma série de coisas. Aí, como aconteceu, não sei quem é de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, vamos aumentar a faixa de areia, vamos pôr areia ali, né? A Annelise até deu uma risadinha, porque eu sei que ela tá pertinho ali, né? O que aconteceu? Ah, o mar começou a engolir areia de novo, né? Então, assim, vamos, né? Então, coisas que não dá pra gente controlar. Isso angustia o homem. O segundo ponto é o corpo, né? O elixir da longa vida. Então, assim, o próprio envelhecimento, então vamos pôr, não quero envelhecer, vamos pôr, estava conversando ontem disso com a Edilane, né? Dos botox do envelhecimento, né? Então, assim, eu brincando com ela que eu falei assim, eu não pus cabelo no cabelo, não ia nenhuma, nem cílio nos cílios, não pus nada, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Os 40 batendo a porta, enfim, né? O nosso próprio corpo, as doenças que ainda não temos cura e assim por diante. Mas o terceiro ponto é a raiz mesmo, que Freud vai falar que é o que traz mais angústia. A relação com o outro. Isso não muda. E olha a angústia que a gente tem da relação com o outro, só que um outro hoje que a gente tem uma outra forma de subjetivação entre esses jovens, uma outra forma das famílias se organizarem. E isso fica claro na série, a gente vai trazer cenas que vão exemplificando isso para vocês. Olha só, a gente saiu de um tempo de uma sociedade, como Foucault coloca, que é a sociedade disciplinar, né? Então vamos pensar a figura do panóptico, a figura ali das instituições totais, né? Os presídios, os manicômios, as escolas, a palmatória. Então, tudo uma sociedade que, para controlar o teu comportamento, a gente tinha disciplina. E era uma sociedade triangular, né? Em que eu tenho lá no topo tudo aquilo que significa o grande pai, né? Pai, pátria, patrão, padre, né? Eles mandam e organizam a sociedade. Então a gente tem uma relação, né? Verticalizada. E aí a gente passa para um outro tipo de sociedade, claro, gradativa, né? Como Deleuze vai colocar para a gente essa sociedade de controle, né? Então, ou seja, sorria, você está sendo filmado dentro do elevador, você não vai cutucar o nariz, porque você não sabe se você está sendo filmado ali, né? Ou os radares, você não sabe se o radar está funcionando, o radar de velocidade, mas você reduz a velocidade do seu carro. Então, controla de uma outra maneira, e nisso a gente tem as relações mais horizontalizadas. Então, Joel Birman tem um livro que eu indico para vocês que se chama Mal-estar na Atualidade. Tá? Tem duas edições, de 99 e a de 2019. Ele vai falar disso pra gente, dessas novas formas de subjetivação, e ele fala bastante também das relações familiares, dessa horizontalização também. Forbes também vai falar um outro livro que eu deixo de recomendação, que se chama Famílias em Terra 2. Ele chama esse tempo de relações mais de uma paridade maior, e desbussoladas, né? De Terra 2, tá? Então tem Famílias em Terra 2, uma outra recomendação para vocês. E nesse diálogo todo, a gente tem, né, um efeito de um desamparo da modernidade, faça o que você quiser, olha o mundo inteiro. A gente tem em relação à sexualidade, né? Então, que grupo que eu vou participar, do que se diz ser menino, do que se diz ser menina. E a gente tem, né, como eu coloquei, essa
essa dificuldade nessa simbolização toda, tá vendo? Isso tudo é relação com o outro, em que, onde o simbólico é empobrecido, o que comparece é o ato. Então, o que a gente vê cada vez mais nos jovens, o que é o ato? O ato é uma tentativa muito capenga de simbolizar. Por exemplo, a automutilação, né? Então, a automutilação é uma tentativa de simbolizar um sofrimento. Só que aqui na série a gente vê um ato que nos causa horror, né? Um ato que foi cometido ali do crime. A gente vê as relações parentais que a Edilane vai discutir com vocês aqui, numa horizontalidade, num desbussolamento, depois será uma culpabilização desses pais, né? Meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Né? Esse pai que no final da série ele fala assim, mas eu apanhei muito e eu quis fazer diferente. Então, assim, colocando em xeque para ele mesmo como que ele exerceu a parentalidade dele, né? Então, a paternidade dele. E a gente vê outro ato que também são os emojis, né? A utilização dos emojis como um tampão simbólico, né? Então vamos tampar isso. Tanto que eu coloquei lá, né, a pílula, eu coloquei o feijãozinho, eu coloquei algumas coisas ali. O que quer dizer isso? Não sei. Para uns é uma coisa, para outros é outra. E acho que quando você diz isso, né, Karina, dessa transformação das relações verticais para as horizontais, é sempre importante a gente lembrar, gente, que isso é um fenômeno que está dado, né, aconteceu, não é só no interior da família. Eu digo isso principalmente para a gente que atua com famílias, porque senão, sem querer, a gente sustenta esse lugar de dizer, mas olha, o que falta hoje é que as famílias já não fazem como antes, já não acompanham como antes. E muitos comentários que eu vi a respeito da série circulavam desse lugar e muitos pais angustiados vinham para mim, né? Nossa, depois que eu assisti aquilo, eu pensei, o que eu vou fazer? Como é que eu não deixo escapar? E a gente precisa de antemão entender, assim, essa transformação aconteceu com todas as instituições, não é só a família que hoje age diferente ali no cuidado com os seus filhos. Se a gente olha, eu dou sempre esse exemplo básico, antes a gente, quem é religioso, não pecava porque tinha medo do inferno, hoje você chega, as pessoas têm outro motivo pelo qual elas acessam a espiritualidade e outras instituições. A gente aprendeu e está no momento. Por exemplo, antes a mulher obedecia o marido dentro de casa, a gente tinha essa verticalidade nas coisas. Hoje, em todos os lugares, isso não se sustenta. E eu digo isso porque a gente tem aquele movimento, às vezes, de retornar. Então, vocês devem viver isso hoje, né? De vamos, então, buscar o radicalismo da coisa, voltar lá na raiz da coisa, para que a gente resolva os problemas do presente. E não dá, né? A gente tem algo que está dado e a gente precisa criar a partir daqui. Lembrando que um detalhe muito importante, a Karina falava desse ciclo de 10 em 10 anos aí da adolescência, né, Ká? Eu arrisco dizer, se você me permite, que isso vai diminuir com o tempo, porque a velocidade de transformação que a gente está vivendo é absurda. Então, os pais da geração que a gente acolhe, atende hoje, que tem crianças pequenas ou adolescentes, viveram um tempo onde as referências se transformaram numa velocidade muito absurda. Lembra que eu falava da adolescência, que a gente acontece ali algo com o corpo e a gente demora um tempo para dar conta? Os referenciais de parentalidade mudaram muito num espaço de tempo muito curto. Aí vocês podem dizer para mim, Edilene, mas sempre é assim, né? A própria psicanálise discute isso. De uma geração para outra a gente tem um salto. Cada geração tem os desafios próprios daquela geração. Concordo com vocês. Mas a gente não pode esquecer que a gente está num recorte de tempo que, devido ao boom das redes sociais, da internet, do acesso que a gente tem à informação, à transformação, a gente ficou com um delay, é como se essa geração de pais tivesse um delay, assim, é muita transformação de uma vez só, e por isso que a gente, por exemplo, aqui aposta muito no diálogo entre a parentalidade positiva e a psicanálise. Eu não falo isso para marketing não, gente, eu falo porque é a saída criativa que a gente encontrou para este momento. Eu até falo bastante disso com os nossos alunos, que é o quê? A gente acolhe pais
Por exemplo, a gente aposta muito na transmissão, né, de uma geração para outra. A gente acessa isso quando a gente se torna pai e mãe, por exemplo. Só que aí a gente vai buscar na nossa transmissão e fica um delay, porque o que a gente tem está muito longe de responder a alguns desafios que são muito únicos desse tempo. Então, se esses pais também não têm um suporte para isso, fica um vazio. E eu acho que a série escancara um pouco isso, né? Porque uma hora você vai pensar, ah, não, tem algo a ver ali com a dinâmica familiar, tem algo a ver com isso que faltou ali, tem algo, mas tem algo a ver. E aí, cara, posso já trazer uma cena aqui bem interessante para a gente começar a discutir? Uma das cenas que eu acho show de bola nessa série tá ali no episódio 2, que para quem assistiu, André, você vai desculpar a gente, mas a gente vai ter que trazer uns spoilers aí, tá? Não tem como. E quem não assistiu, mas aí fica o gostinho de assistir. Sim, tudo bem? Sim, tem problema. Então tá bom. Ali no episódio 2, a gente tem uma cena que a gente tem um investigador de polícia, entra dentro da escola e a preocupação dele é, onde tá a faca? Então, eles já sabem algumas coisas, eles têm a cena, e eu acho isso muito interessante, né? Toda a construção ali no episódio 1, que ele vai com toda a segurança, por quê? Porque eu tenho uma cena. Então tem algo ali filmado, e conta aquilo não há o que dizer, né, Karine? Eu acho muito fantástico quando você traz isso, porque eu acho que o grande tchan ali do primeiro episódio é esse vacilo que fica. Como pode essa cena com essa pessoa que eu conheço, né? Quando o pai vira assim, mas meu Deus, né? Eu tava acreditando nele, tava defendendo, e agora eu faço o quê? Aquele silêncio que fica, né? Aquele choro que ele faz quando o pai se depara com a cena de que o filho de fato esfaqueou a menina. E aí, no episódio 2, esse investigador, ele entra querendo descobrir onde é que tá a faca. Então ele vai nas salas, a própria coordenadora, ele super disponível, não, te levo, e a vida da escola rodando como se nada tivesse acontecido, mas todo mundo sabendo que a coisa aconteceu. Acho fantástico, aqui é uma chave para a gente pensar, inclusive como é que a instituição escola lida com isso, que está escancarado, mas não é dito, né? E aí o pai, o filho, né, desse investigador chama ele, que inclusive é um adolescente que aparece algumas cenas de que ele sofra os efeitos de todo esse processo, sofra bullying, e este pai não vê porque está em total desconexão com este filho, tanto é que ele diz, você não me chama de filho, né? Uma hora ele fala filho, ele fala, não, você não me chama de filho, você me chama pelo meu nome, né? Que coisa é essa, assim? Mas aí o filho chama o pai, e aí o pai entra com aquele jeito meio brutão dele, querendo saber onde é que estava a faca. É fortíssima essa cena. Eu falei assim, você sabe onde está a faca? Você tem alguma coisa para me dizer? Me diz. Eu, se eu fosse aquele filho, saía e falava, vai, chega, não dá para falar com esse homem, né? Mas ele sustenta. E aí ele diz uma coisa muito importante pro pai. Ele falou assim, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Né? E aí a Karina traz isso do emoji, né, enquanto tampão simbólico, eu trago uma outra chave também para a gente pensar isso, que é assim, o quanto se diz em um emoji, né, que era justamente o que o pai não estava vendo. Então ele estava ali no Instagram, o que ele queria? Ele queria evidência, tanto que ele fala, aí o filho fala, você está procurando ali no Instagram, né, mas você está procurando o que está dito, o que está literal ali, o que você não está lendo é o código que você ainda não sabe decifrar, que tem a ver com o que a gente sabe dizer. Então eu acho linda essa cena, fortíssima, assim, né? Lindo talvez não seja a palavra, mas forte no sentido de que o filho convoca o pai e diz assim, você não sabe dessa linguagem. Você não entende desse discurso aqui. Então, deixa eu te contar como é. E para você ouvir, você vai ter que sair um pouquinho dessa procura por essa faca, que é um pouquinho do que os pais fazem com os adolescentes, né? A gente quer saber onde está a faca. A gente quer que você diga se você está bem ou se você não está bem. Eu quero que você fale com esse discurso aqui que eu sei te perguntar. Mas não é com esse discurso que eles conseguem dizer pra gente. E aí ele vai dizer, ó, tá vendo essa pílula aqui? Essa aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. Aí ele dá o exemplo do emoji de coração, ele fala assim, pai, você manda emoji de um coração de que cor pra mãe? Ah, manda vermelho, ele fala. E ele fala assim, pois é, o vermelho significa amor, o roxo significa tesão. E aí ele vai dizendo o que cada cor de coração quer dizer, que para aquele pai não fazia sentido nenhum, tanto que ele fala, nossa, só manda vermelho pra tua mãe, né? Então é uma cena belíssima a construção que se faz ali, porque é como se uma geração encontrasse a outra e dissesse assim, não é aí que você tem que procurar. Se você não sair do seu discurso, do seu olhar, do seu empoderamento, do seu narcisismo, você não vai dar conta de ouvir. E aí ele fala assim pro pai, foi muito difícil ver você não sabendo o que fazer ali. E aí nessa hora o pai desmonta, porque até então ele tava ali, aí ele desmonta e fala, realmente,
Eu não sei nada disso que você está me dizendo, assim. E ali se abre uma porta de conexão. Então, acho forte, né, Karina, esse encontro com esses discursos, com esse não saber, porque é isso, né, quando a gente está diante do adolescente, precisa entender que não, a gente não sabe decifrar o que se pode, né, o que é dito, o que não é dito também, porque daí é muito interessante que ele fica perguntando para esse filho, mas isso acontece com você? E aí o filho responde assim, não, pai, eu só tô na rede social, eu não publico coisas, mas a gente que assistiu a série sabe que ele tem várias coisas ali, e o pai pergunta, você tá bem? Ele fala, tô bem. Então, assim, você vê que não é garantia a gente chegar e perguntar, se a gente não faz conexão, se a gente não vê. E aí, tanto é que esse segundo episódio acaba de uma forma muito bonita, né, Ká? Eu até comentava com a Karina ontem, porque muitos pais perguntam pra gente, mas e ainda dá tempo? Né, eu deixei tanta coisa para trás, né? Faltou tanto. Como é que eu faço agora? Porque agora parece que eu já tô tão sem acesso a esse adolescente que tá aí. E aí esse pai interrompe a investigação ali, diz, ó, dá um tempinho aqui para mim, entra no carro, espera esse filho sair e fala, vamos comer? Né, vamos fazer alguma coisa junto? E aí tem todo um desconforto daquela conexão que não existe, mas ao mesmo tempo deixa assim, tá tudo bem, né? Que esteja desconfortável. O importante é estar atento, né? É buscar um meio de fazer conexão. E aí vai pela comida ali, e aí começa um encontro de universos, né, Karina? Vai pela comida, esse pai tentando, de alguma forma, ainda se manter ali, o que mostra uma dificuldade da relação entre eles. Mas esse pai, ele consegue depois sair um pouco desse lugar, quando ele fala assim, como é que tá o seu francês? Não, porque o meu francês, eu não sei o quê. Não, mas você, pai, quero comer ali. Ah, mas ali... Então, assim, mostrando, assim, a dificuldade mesmo dessa relação, né, de que os pais hoje, eles estão, né, nessa busca, são outros tempos, então é muito trabalho, é um trabalho que na grande maioria das famílias não acaba às 6 horas da tarde, né? Deixo o trabalho lá e vou para minha casa, né? Década de 50, né? Então trabalhava na metalúrgica, saio da metalúrgica, vou para casa, vou fazer outra coisa da vida. Não, então tudo a gente está numa mistura muito grande, né? O trabalho invadindo todas as áreas, e onde que está ficando até mesmo esse tempo de, como a Edilene falou, de conexão. E essa conexão, né, não está no diálogo. O adolescente não vai falar mesmo, né? Como é que você tá? Tô bem, né? O que tá, aí entra o que Freud diz, a gente precisa estar atento a outra cena, não é a cena. É a outra cena, é o que tá nas entrelinhas. Então, quando ele chega assim, cadê faca, 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 faca? Você vê assim, ele não consegue ver o para além, a outra cena, as entrelinhas. E um ponto ali que eu quero pegar também da escola, pessoal, não dito. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas ninguém fala e fica aquele vum, vum, vum. E aí a gente tem, né, o incêndio, né? Então, assim, toca a sirene lá, todos os jovens, as crianças ali no pátio, e daí a gente tem uma cena de agressividade da menina, que é amiga, né, da menina que foi morta. Então ela bate no menino, né? Então extravasa para o menino que, né, assim, aparentemente não tinha nada a ver, né? Mas é ele que entrega a faca ali pro colega, mas pro Jamie, mas assim, né, no descontar ali, né, numa reação, numa reatividade, né, ao que, né, as meninas também vêm sofrendo, né, as mulheres vêm sofrendo há anos, né, então numa reação, né, pela violência. Mas por quê? Violência é ato. Porque não foi dito. Não dito, para a psicanálise, causa muito mais sintoma do que aquilo que é dito. As Uhum. crianças, em momento algum, a escola chega, entra nas salas, né? É uma escola que me causa horror também, né? Nossa, horrível. E chega assim, gente, aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, de acolher, ver o que os estudantes tinham a dizer, né? Ir dizendo sobre, simbolizando. Então, a gente tem um ato. Então, a escola, né, permeada, claro, de adultos ali, de professores que não sabem o que fazer. Tem um professor lá que, tipo assim, né, lavei minhas mãos, não consegue fazer também essa conexão com esses jovens, né? Outros adultos, né, que representam, que estão ali também, né, nesse exercício de parentalidade também, se a gente for pensar em cuidado com esses jovens, né, de uma outra ordem, mas também fazem parte, e
não conseguem dizer e não conseguem olhar também para outra cena. E, Uhum. e aí eu vou puxar já o gancho, né? A gente tem outras cenas aqui para Posso trazer. só trazer um exemplo antes de você mudar de cena sobre esses não ditos da escola, porque eu acho muito forte, inclusive no diálogo, né, do investigador com o filho aparece isso. Ele fala: "Eu não posso te dizer o que está acontecendo". O investigador fala. E o filho sabe, fala assim: "Pai, tá todo mundo sabendo". Porque é isso, né? Não é porque não se diz que não se sabe, mas saber e não poder falar é que é o problema e que faz virar ato, né? Acho que isso é muito forte. E acho que bacana essa chave para a gente pensar assim: a escola precisa sim começar a trazer e falar, mas como fazer isso, né? Porque a Elis está até aqui, só que ela está de câmera fechada. Elis, espero que você esteja me ouvindo. Se você conseguir conectar, aparece aí. Mas a Elis tem um exemplo muito legal disso, porque ela é profissional da área de educação física, atua numa escola e teve um ano que no Setembro Amarelo ela começou a abrir caixinhas anônimas na escola e a falar sobre a importância da saúde mental, da gente poder também falar daquilo que nos faz sofrer e que as pessoas podiam colocar coisas anônimas na escola. E aí começou a aparecer muita coisa forte. As crianças e pré-adolescentes da escola colocavam coisas importantes que estavam acontecendo. E a escola, quando foi conduzir isso, não sabia o que fazer. E aí o que se fez então com a caixinha? Não sabemos o que fazer, não deixamos que eles falem, né? E claro que eu não estou aqui de maneira nenhuma julgando a escola, mas apontando, porque nós, a maioria que está aqui, são profissionais da área. Então, olha como é importante a gente oferecer ponte com as escolas, preparar também profissionais para conseguir acolher gente, porque hoje, um dos lugares onde as crianças conseguem, adolescentes, conseguem ter mais conexão real é a escola. A gente sai da escola e vai para o nosso mundo virtual. Então, hoje que a gente começou com essa lei que veio, depois a gente vai explicar um pouquinho o contexto, né, da importância dela, que a gente tem conseguido voltar a fazer relações presenciais com outros da nossa idade. Só que aí aparecem coisas que, se não são cuidadas, olha que estrago, né, Karine? Então, muito importante a gente realmente reforçar esse ponto aí. E aí, pessoal, já vou trazendo outra cena que junta com o final da série. Tem outras no meio do caminho, tá? Mas que os pais estão chorando, né? Porque daí no final ele liga pro pai, bem no aniversário do pai, dizendo que vai mudar, né, o depoimento dele. E os pais ali chorando, ambos, né? Um tentando acolher o outro da maneira que consegue. E a mãe fala assim, né? Eu não sabia, assim, ela passava na frente do quarto, a porta fechada, ela sabia que ele estava no computador, ela só batia na porta e falava, hora de dormir. O pai trabalhando de madrugada, né? Então, assim, ela falou assim, para mim, assim, ele só estava no computador e era hora de dormir, ou seja, vamos cuidar de um aspecto. E daí entra assim, o que será que ele estava fazendo ali? Como que eu não sabia? Eu devia ter perguntado, eu devia ter falado, mas se eu perguntasse, de fato ele ia falar? Como que eu vou fazer essa conexão com essa criança? O que de fato está acontecendo ali? Porque ele é, na série toda, é o que eles diziam, os pais, né? Ele é um menino muito bom, ele é bonzinho, né? Então, assim, essa conexão, né, entre pais e filhos, principalmente nessa travessia adolescente que é tão desconhecida para mim enquanto pai, é um ponto nevrálgico, né? E aí eles falam, né? O pai fala, como é que ele pôde sair da gente, né? Porque, enfim, como é que ele pôde sair de mim, né? E aí a mãe diz, bom, mas ela, a filha, né? Que tá tudo bem, supostamente com ela, assim, né? Ela também saiu da gente. E aí eu trago um furo, né? Porque a psicanálise é para fazer furos, né? O que a gente vai pensar ali, né? A genética não basta. Não é porque é meu filho e saiu de mim, que bom, eu sou uma pessoa boa, meu filho não fiz nada assim, né? E meu filho também não vai fazer. A genética não basta. E aí um ponto que a gente, né, vou passar a palavra daí para Edilane, porque nessa fala, que a Uhum. parentalidade, ela não tem garantias. Não tem garantia. Porque olha só, uma pessoa falava assim para mim, eu vou ter que estudar, né? Eu tenho uma filha de 5, 6 anos, eu vou ter que estudar, porque quando ela chegar na adolescência, eu vou ter que estudar o que que é a adolescência dela. É óbvio que a gente vai ter que nem se inteirar do mundo deles.
mas não tem garantia, né? Aí eu passo para a E acho Edilane aí a bola. Não tem garantia e também não tem o nosso lugar de ficar apontando o dedo na cara de pai e mãe, né, gente? Porque assim, quando a gente assiste a série, se a gente não toma cuidado, a gente chega ali no quarto episódio e fala assim: aham, agora a gente entendeu por quê, então, não é? Porque faz uma construção e começa. Oi? Falei que Que descobrimos o culpado, né? Resolvemos o problema. Porque é isso que muitas vezes a gente quer, né? Achar o culpado, apontar onde está a falha e não a potencialidade, porque essa cena é belíssima, né? Quando eles dizem, sim, sai aí, né? Essa mesma filha. E embora aquilo que a gente sempre discute, não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porque embora sejam a mesma pessoa, o lugar simbólico que cada filho habita é diferente. E a forma como o filho responde a essa problemática familiar que se arma é também algo que é do filho, né? Que é como ele captura tudo aquilo. Mas vejam, eu acho que tem uma questão importante nessa construção da dinâmica familiar deles, que é aquilo que a gente carrega enquanto transmissão precisa de cuidado. Então, esse pai, por exemplo, de fato, né, explode, faz uma escolha diferente, dá um passo muito importante a partir da infância dele, do que ele vivenciou, mas quando ele está no seu limite, ele explode, ele se desorganiza. E é até interessante, porque a filha, e a Karina usou até um termo muito ok, assim, né, que você disse assim, aparentemente está bem, mas a gente também vê todo um movimento dela ali, né, tentando pôr pano quente na coisa, não sabendo o que fazer, toda essa angústia também por aquilo que está colocado quando o pai, por exemplo, se desorganiza. Então, acho que é um alerta, sim, a gente sempre diz isso, a importância da gente olhar para as nossas feridas, para as marcas que a gente traz, cuidar, né, ir para uma análise, se possível, como é importante, porque isso faz diferença ali no trato com os filhos. Mas não temos garantia, e aí que eu trago a Vera Iaconelli, que quem me conhece sabe que eu estou sempre citando esse livro, Criar Filhos no Século XXI, e aquela famosa frase dela que para mim é meu mantra, assim, não há garantias. A gente tem uma aposta, né? Cada pai e mãe entra dentro, obrigada aí, né, Cá, para quem não conhece, Criar Filhos no Século XXI da Vera Iaconelli, e ela diz assim, a gente faz uma aposta, a gente entrega o que é possível, porque hoje a gente também tem essa ânsia dos pais, como a Karina disse, deixa eu tentar de qualquer forma minimizar os impactos. Então, pais de crianças muito pequenininhas, hoje qual que é a grande angústia deles? Como é que eu não vou traumatizar meu filho? Quais são as melhores práticas para que essa criança seja emocionalmente saudável? Porque hoje o grande discurso que a gente vende e vê, né, não a gente, né, mas a gente vê que se vende nas redes sociais é o quê? Crie filhos emocionalmente saudáveis, existe o jeito, e os pais e mães, quem faz conexão ali com a criança pequena é o grande responsável pelo desenvolvimento emocional na infância. Teoria do apego vem complementar isso. E sim, a gente não quer tirar a importância desse cuidado, dessas funções constituintes da subjetividade que os adultos que exercem cuidado fazem. Porém, gente, isso não é para que a gente tenha controle, porque esse controle não existe, essa garantia não existe. Nós somos seres humanos atravessados por todas essas dimensões que a Karina contou no começo. A gente sabe que a gente também entrega nessa relação aquilo que é inconsciente para a gente, que é transmitido nesse laço com o outro. Então, os pais, eles precisam também ser acolhidos nisso, que escapa ao controle deles. Eles tentam oferecer o melhor, não é isso que um pai e mãe fazem, né? Essa cena desse diálogo do pai com a mãe ali no final é lindo, porque a gente pode dizer, nossa, é os pais do menino que assassinou a menina, mas eles são de carne e osso. Aquilo que a Karina fala no começo é muito forte, né? São uma família que poderia ser a gente, gente. Quem aqui nunca teve uma explosão emocional ali com os filhos num dia de estresse, não é? Então, que coisa delicada é essa, né? Quando a gente acolhe essas famílias, a gente precisa ter esse cuidado, dizer de fato, sim, algumas práticas nossas têm efeito sobre os nossos filhos, mas eles também comparecem nessa relação, absorvem isso de um outro lugar. E aí, eu acho que essa cena também aponta para que a gente possa olhar para tudo isso e perceber, sim, né? Acho que a série escancara, e por que estamos aqui falando dela, né, Karina? Porque ela sim nos aponta para alguns alertas. De fato, quando a gente não percebe algumas coisas, isso pode faltar.
isso pode gerar impactos. E aí eu quero trazer um outro livro que eu não tenho ele físico aqui para comentar com vocês, mas ele chama A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Consegue digitar para mim, cá? Para quem não tem acesso? E ele é um livro que vale muito a leitura. O Jonathan, o que ele faz? Ele recolhe vários estudos relacionados à saúde mental de crianças e jovens e adolescentes. E aí ele começa a perceber que algumas coisas impactam diretamente. Então, nesse livro, ele fala sobre o efeito das redes sociais no desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes. E ele divide esse livro em 4 partes de discussão. A primeira deles, ele fala desse colapso da saúde mental juvenil, que é muito, sim, nós temos efeitos disso ao longo de todas as gerações, mas neste momento a gente teve um boom disso por tudo que eu já expliquei aqui com vocês. Depois, ele, numa segunda parte do livro, ele vai falar dessa infância hiperconectada. Então, ele fala de algo que aparece ali na série, que é essa ilusão que a gente tem de que os filhos que estão dentro de casa estão bem cuidados. E a gente tem uma preocupação, sim, porque antes a gente brincava na rua com os nossos colegas, depois a gente descobriu que muita coisa acontecia ali de bom, mas de não tão bom assim. E aí hoje a gente vive esse medo todo, então a gente coloca os nossos filhos ali sobre as paredes de casa, sob o nosso olhar, que estão bem assistidos, mas aí a gente abre um universo, que são as redes sociais, os conteúdos que circulam pela internet, que estão cada vez com menos regulação. Então, essa falsa garantia não é garantia tanto assim. E mais do que isso, quando essa criança, desde muito cedo, fica num contato muito grande com rede social, com televisão, com telas, ela deixa de viver outras experiências que são muito importantes para ela. Então, isso é muito comum entre crianças e adolescentes do tempo de hoje. Menos contato com a natureza. Isso eu sei que eu não estou inventando a roda, tá, gente? Quem trabalha aí na área de infância e família já deve estar careca de saber dessa discussão, do quanto a gente tem trazido esse apelo, gente, mais natureza, esporte, colocar esse corpo para fazer movimento, situações onde possa ter contato presencial. Olha pra gente, olha para você agora, nesse momento, e pensa como é a sua relação com o uso de eletrônicos. A gente tem uma relação super saudável, gente, com o uso da tecnologia dos eletrônicos na nossa vida pessoal? Quem é que nunca abriu um Instagram, viu uma cena ali e já ficou meio mauzão, porque estava fora, porque já sentiu, né, poxa, a pessoa tá fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo. Tô falando absurdo, gente? Só eu que passo por isso? Não, né? Agora nós somos adultos. A gente já passou esse tempo da nossa Constituição. Claro que aos trancos e barrancos, né, gente? Porque a gente vai dando conta da vida como é possível. Agora, pensa um adolescente que não tem recurso para isso agora, que está construindo a sua imagem de si e entra numa rede social com 9, 10, 11, 12, a gente falava, a Poli comentava, né, daqueles que aspiram ser digitais influencers, youtubers, o quanto que a gente vai se construindo nessa cultura do que eu apresento para o outro. Só que na adolescência, na pré-adolescência e na infância, a gente não tem estrutura para dar conta do impacto disso, gente. Porque se faz a gente adulto sofrer, o que faz com uma criança e com um adolescente que ainda não tem essa estruturação para dar conta. Então o Jonathan, ele escancara isso. E aí ele é mais categórico no sentido. Vocês sabem que a gente aqui não tem uma pegada faça isso ou não faça aquilo. Mas no livro ele diz, olha, se a gente não reverter isso, a gente vai dar ruim. E aí ele diz, olha, 16 anos é de 16 para cima para ter uma rede social, porque antes disso o impacto é gritante. E aí ele traz todas as pesquisas que comprovam o que ele está dizendo. Claro, gente, que pesquisa sempre tem o recorte, tem os erros, tem as margens, né, o que escapa. Mas vocês entendem do que eu estou querendo dizer? Vocês acompanham famílias, estão no consultório, têm filhos. A gente está vendo que está dando ruim e não está conseguindo puxar de volta. Agora começamos, né? E aí eu acho lindo quem acompanhou. A gente tem vários relatos do impacto, por exemplo, para os adolescentes, quando diz, não, algumas escolas proibiram o uso dos celulares durante o período de aula. No começo eles espicharam, xingaram, fizeram acontecer. E teve um professor que gravou um mês depois, os mesmos alunos falando do que eles conseguiram experimentar nesse tempo. A gente começou a olhar um para o olho do outro, a gente resgatou brincadeiras de infância. E aí eles criavam brincadeiras com emojis mais na lousa. Então, se eu achar, depois eu compartilho com vocês que estão inscritos aqui, com quem quiser, esse vídeo lindíssimo, assim, do que se resgatou quando tirou o celular.
Percebe, gente? É uma fase específica, sim, a gente precisa ter um cuidado, porque algumas coisas, é o que a gente sempre fala, né? A gente está construindo a estrutura de uma casa. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai construir em cima de uma estrutura muito frágil que não dá conta. Nossos adultos hoje estão mostrando isso, não é? Mas sem a ilusão da garantia, que é o que a Karina falava, que eu trago da Vera. Uma coisa é a gente entender que a gente precisa perceber, estar atento, fazer conexão. E aqui eu quero dizer uma última coisa aí para fechar um pouquinho, né, o que eu tenho para falar sobre isso, depois ouvir de vocês. Mas, gente, criar filho dá trabalho. A gente precisa devolver esse discurso por aí, sabe? A Karina dizia no começo, né, Ká, que hoje a gente tem essa coisa de que você pode escolher todas as profissões. Mentira! A gente não pode, não, gente. Não é assim a coisa. E isso que tem gerado angústia na gente. É que a gente vendem pra gente que a gente pode tudo que a gente quer, mas a gente não pode. Tem uma coisa da nossa vida, do lugar de onde a gente sai, do recurso que a gente tem, das experiências que a gente teve na vida, não é? Uma pessoa que não teve experiência com música vai aspirar a ser um maestro? Então, assim, tem um recorte da nossa vida. Pode até, né? Mas não é muito mais fácil você teve contato com cultura, você tá aberto para uma coisa e não para outra. E a gente não tem mesmo que ter acesso a tudo, gente, porque isso não dá conta na vida humana, nessa carcassinha nossa aqui, não é? E criar filho, gente, dá trabalho. As pessoas vêm dizendo aí, faça isso, faça aquilo, que você não vai ter problema, seu adolescente. Hoje a gente vende isso, né, Karina? Faça uma boa relação e uma boa conexão com seu filho na infância e você não vai ter problema na adolescência. Tem muita coisa no meio desse caminho aí. Não é que a gente não precise ser cuidadoso. Se a gente puder, maravilha, a gente está dando condições. Mas não tem garantia. Por quê? Porque é o que acontece lá na cena do pai com o filho. Vai ter que pegar o filho para comer batata e ficar aquela conversa meio indigesta, porque você não conhece quem está ali na sua frente. Porque se você não fica, né, não tá junto, não dedica tempo, se perde. Não dá para dizer que não perde. Eu não tô falando aqui de hora de relógio, tá, gente? Mas tô falando que precisa construir. Senão você vai ficar procurando a faca. Não é, Cá? Exato, e uma coisa importante, né? Olha o não dito aí, né? O que que é esse não dito? Quando e a psicanálise é belíssima quando ela traz isso, né? Quando eu falo assim, eles vendem, né? Como a Dirane falou assim, você pode fazer o que você quiser na vida. Não é dito que você não pode. É Uhum. vendida a ideia de que você pode. Se quiser ser isso, se quiser ser aquilo. Não é dito que. Não, você tem limitações. E isso, como é que a psicanálise vai chamar? Castração. Há a castração, há limitações, há a alteridade para a psicanálise, há aquilo que fala o outro é diferente de mim. E aí, o que que o Jamie não dá conta? Vamos falar agora de uma outra cena da alteridade. Ele não dá conta da castração quando a menina diz não a ele. E ela diz não de uma maneira, né? Tanto pelos emojis, como mostra supostamente um diálogo ali, alguma coisa na filmagem, de que não, eu não vou sair com você, não quer, não, né? Então, algo que ele vai dizendo ali também para a psicóloga que a gente não sabe até onde é verdade ou não, né? Então, se ele achou que ia falar com ela no momento de fragilidade, porque ela tinha sofrido ali com o outro rapaz e tal. E aí ela diz não para ele. O que que é o não? E colocou ele ainda, né, dentro do bullying. Não, você, né, dentro identificado ao incel, né? Então a gente tem ali, né, este homem, este incel que não vai, não, você não é fálico, né? O que que é fálico para psicanálise? Então assim, o fálico é aquele que só para traduzir, aquele que tem algum tipo de poder. Então, vamos colocar assim, uma mãe fálica é aquela mãe, né? A gente tem dentro das famílias aquele que é mais rígido, né? Uma mãe que é fálica, né? Que ela põe regra no negócio, ou o pai que é. Então, assim, o que que é esse discurso fálico que é retirado dele e ele vai se identificar com isso? Olha, você é um incel. Ninguém vai querer transar com você, ninguém vai querer você, né, como um parceiro sexual. E ele compra essa ideia. Este incel para a psicanálise como um significante. Eu colo nisso que parece que me representa e eu não quero. Então, quando ela diz você é isso, não quero você, ele não consegue lidar com a castração, com o não.
E não consegue lidar minimamente com o reposicionamento de que não, faço parte disso, não sou incel, não sou nem céu, nem com céu, nem sem céu, enfim, né? Não, eu não vou comprar este significante para mim. Então ele não consegue lidar com a alteridade e com aquilo que ele vai se permitir se identificar com este grupo ou não. Então, o que ele faz? Por não conseguir lidar com a alteridade, olha só, ele vai em ato. E ele já vai meio que programado para isso, né? Então, talvez, né, uma hipótese, se ela tivesse, ó, legal, vou sair com você, talvez ela estivesse viva, a gente não sabe, né? Mas o fato dela ter colocado uma barreira, um não, como é que será que esse não foi inscrito na vida do Jamie? Como é que será que essa castração, né, esses limites foram colocados? Porque a mãe batia na porta e falava hora de dormir. Será que existia assim a frustração? Então, o que a gente vê muitos adolescentes hoje com uma dificuldade muito grande com a frustração, né? Então, assim, quantos adolescentes, né, aí começa a vida amorosa, aí tem a frustração do não quero, aí com atos, né, de uma ideação suicida por se encontrar com a castração. O que não estamos, enquanto pais, conseguindo inserir o jovem neste campo dos limites e da castração, da alteridade, do direito do outro, né? Querer ser seu amigo, seu parceiro, etc. ou não, e como que eu vou lidar com isso? Ah, vai me doer? Vai, mas eu tô sabendo também acompanhar e minimamente tentar dar um contorno para este jovem de como eu lido com as minhas emoções. Como que eu vou lidar, por exemplo, há uma via de diálogo de chegar para o pai, para a mãe e falar assim, olha só, esses emojis aqui estão dizendo que eu sou isso. Como é que eu vou, como é que eu faço? O que que eu faço? Não, sozinhos, entre si mesmos, entre os seus próprios grupos ali, tentando achar uma maneira em ato, porque não simboliza de lidar com isso, que é o suicídio de alguns, no caso aqui, que foi o homicídio. E eu acho um recorte para a gente ir concluindo algumas coisas, duas cenas que eu quero trazer para vocês. A reprova do pai em relação a quem Jamie, né, ao fato de como Jamie estava se organizando na sua masculinidade. Muito sério isso. Que transmissão de masculino ainda está sendo feita, revivida. Quando o Jamie não é bom no futebol, o pai vira o rosto. Numa reprova, né, de quem você é. O que a gente pode fazer uma ponte a, de fato, você é um incel. O pai não sabe nem o que é incel, nem o que não é. Mas o que fica para Jamie na representação, na leitura que ele faz da recusa deste pai a olhar que de fato, bom, tudo bem, é bom no futebol, bom, isso não importa. Não, por você não ser bom, há algo teu ali, né? Até que dá uma tangenciada, até uma discussão ali quando a psicóloga até tenta tangenciar, mas você é hétero, você é homossexual, você não sei o que, você não sei o que, né? Então essa questão ali, né, dessa uma pseudo discussão ali de tangenciar esse tema. Então, o pai também não acolheu, não conseguiu, né, por uma história de uma transmissão psíquica dele, e ele não, né, ele não soube lidar também com isso, com o fato do filho não ser bom naquilo que ele espera, né, esperava que o menino fosse bom, no caso, o futebol. E aí, olha só, para a gente ir fechando aqui com, eu acho que essa fala, que me pegou muito, que Jamie dizia, eu, no tempo todo da série, eu não fiz nada de errado. O tempo todo ele vai falar, mas eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Aí tem um momento que ele fala, eu não fiz nada de errado, eu não toquei nela. Essa fala, né, do não toquei nela, como se fosse errado. O que que é errado? Tocar na menina.
Por exemplo, não estuprei, não dei um beijo à força. Eu não toquei nela. De fato, quem tocou foi a faca. Eu não fiz nada de errado. Eu tirei do meu caminho aquilo que me incomodava. E isso não é errado. Olha a leitura que ele faz de como eu arranco e lido com as minhas questões em ato, porque o simbólico está empobrecido, porque não estamos, enquanto geração, né, conseguindo escutar este para além dos jovens, também nós hiperconectados, os efeitos disso. E não é de uma culpabilização dos pais, porque Lacan tem uma frase que quem trabalha com jovens e crianças, eu brinco que precisa tatuar, né, sei lá, não pode esquecer. Ele diz o seguinte, essa frase está nos outros escritos de Lacan, num texto pequenininho dele, que se chama Notas sobre a Criança. É pequeno, tem 3 páginas, mas não por isso não é denso, né? Mas ele diz o seguinte, olha só, o sintoma da criança é uma resposta ao que há de sintomático na estrutura familiar. Vamos diluir isso. O sintoma da criança é a forma como ela responde ao que ela lê como sintomático na estrutura familiar. E vamos ampliar na estrutura social? Ao que ela lê e como ela responde. Vou exemplificar para vocês. Temos Jamie e a irmã. A irmã responde de uma forma ao que ela lê como sintomático nessa família. Jamie respondeu de outra forma ao que ele leu. A gente vê isso quando a gente fala com irmãos, né? Então, irmãos, eles podem estar falando do mesmo pai e da mesma mãe, mas quando você escuta, parece que são pais diferentes. Ou seja, para que alguma coisa dê muito errado ou alguma coisa dê muito certo, em pensar em toda a parentalidade, em tudo que é psíquico que está relacionado, em todo esse mal-estar, a gente tem que pensar sempre em relação. A gente se esquece que uma relação é uma via de mão dupla. Relação é aquela estrada que a gente pega, que é estreitinha e que é via de mão dupla e que ela é perigosíssima e você tenta atravessar um caminhão, né, ultrapassar o caminhão que está na frente, enfim, pode dar bom, pode não dar tão bom assim, mas é aquilo que nós, enquanto família, enquanto sociedade, estamos oferecendo aos que estão se constituindo enquanto sujeito e também ao que eles, né? Eles não são tabula rasa, né? Nem o bebê é uma tela em branco. Nem o bebê recém-nascido é uma tela em branco. Então, ao que ele também vai interpretando e vai respondendo disso. Então, é muita coisa relacionada. Por isso que não há garantias. Há tentativas. Mas não é uma aposta. A vida é uma aposta, é o real. O real é Uhum. uma aposta. Mas há que se resgatar essa aposta, né, Cá? Porque quando você fala, assim, acho que é muito cuidadoso isso, né, de que não temos garantia. É a ideia, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A criança responde, mas por sua vez também o lugar que a gente dá para ela faz com que ela responda de um lugar diferente. Então, acho que isso que você fala de ser uma relação é muito importante. Mas a gente sempre lembrar, né, gente, que essa aposta precisa ser feita. A gente também tem contextos familiares onde essa aposta vai sendo delegada, onde a gente está, como a Karina dizia no começo, e o Forbes vai trazer, né, nesse livro que ela cita da Famílias em Terra 2, estão desbussolados sim, a gente está entendendo qual que é o nosso papel, é levar para múltiplas coisas, é estar junto, é brincar, a gente falava disso ontem à tarde, né, Karina? A gente tem perdido, por exemplo, que uma dimensão muito importante para a vida da criança não é você ser recreador dela, sentar, brincar. As crianças têm perdido a noção, por exemplo, de como é que uma roupa suja vai parar limpa dentro do armário, como é que um prato de refeição chega na mesa e como é que ele sai e volta limpo para a mesa. Porque a gente está tão preocupado em oferecer outras coisas que esquece disso que constitui a vida comum.
Como é que se prepara um alimento, como é que se lava uma louça, como é que se lava uma roupa, como é que um guarda-roupa fica organizado, né? Então, isso são apostas que demandam tempo. E quando você diz, né, Cássia, traz essa cena dessa discussão final, eu fiquei pensando aqui quando você trouxe no começo que na adolescência a gente já não vai mais buscar essa identificação com os pais, vai com os pares, né? Então a gente faz uma aposta no começo, como essa aposta é importante para que a gente traga os filhos de volta, mas sabendo que na adolescência eles vão não querer dizer algumas coisas pra gente, porque já não é mais com a gente, pai e mãe. Eu falo isso porque os pais de adolescentes têm essa preocupação. Como é que eu descubro de tudo que tá acontecendo? Não é este o caminho. A gente tem que estar olhando, atento, percebendo, mas enquanto sociedade, enquanto profissionais que atuam com isso, enquanto controle social, a gente precisa que a adolescência possa oferecer mais. E aí eu quero terminar com um exemplo, porque quando estava me preparando, uma das coisas que eu fui pesquisar melhor é o que são os incels, né? Porque acho que todos nós, acho que quando viram isso na cena, quiseram entender, né? Não sei vocês, eu quis entender um pouco mais sobre. Como se fala mesmo? IN. É incel, mas eu vou pôr no chat. Eu só não sei se é com 2 L's. Não é com um só, pelo menos E aonde o eu que vi. vocês entenderam de o que é esse incel? Então, é uma comunidade, né? Eu vou falar e a partir do que eu vi, Karina me complementa. Quem quiser também conhecer mais a fundo, me fale, porque, como eu disse para vocês, fui pesquisar algumas coisas. Oi? É inédito para todos nós aqui, né? Inédito para todos nós, tá? Mas é uma comunidade que se baseia muito nessa ideia de que o que eles falam na série, tá, Andréia? Que 80% das mulheres escolhem 20% dos homens. Então, eles trabalham muito com essa ideia de que as mulheres têm um perfil definido de homens para elas amarem e conhecer. Os homens que são bonitões, bombadões, fartões, ricos, e aí tem várias características, né? Cada comunidade vai ali se construindo. Mas que 80% das mulheres vão escolher aqueles 20%. Se você tá fora daqueles 20%, você não vai ser escolhido por elas. E aí essa comunidade se baseia muito em discursos de ódio, de violência, culpabilizando a mulher por não ter escolhido eles. Vamos lembrar que uma das grandes raivas do Jamie foi o quê? Ele escolheu uma mulher que foi rejeitada. Lembra que ele fala isso? Que os moleques começaram a falar que ela era reta. Então ele pensou, poxa, com ela eu vou ter uma chance. E aí vai nela, e aí ela não quer ele, reforça essa, é como se fosse uma dupla rejeição, né? E aí, Andréia, quando eu estava pesquisando um pouquinho mais dessa comunidade, eu li o relato de um jovem que dizia assim, que ele foi se identificando, né? Ele foi acompanhando um pouquinho a comunidade e ele começa a dizer coisas sobre as meninas que ele nem queria dizer, mas que aparecia nele aquele discurso a partir do que ele tinha lido. Olha que coisa forte, né? Ele nem tinha toda aquela opinião sobre as mulheres, mas de tanto ler, ele passa a dizer aquilo. Então, sim, né, Karina, a gente reforça esse cuidado que a gente precisa ter, inclusive enquanto controle social, enquanto profissionais, de que a gente consiga oferecer um pouquinho mais, né, para essa geração de adolescentes, porque o que eles estão caindo muitas vezes é nessa conexão que vai via rede social, e a gente sabe o que acontece ali, não é? Nos blogs, nos fóruns, na rede social a gente tem coragem de falar coisas que quando a gente está olho no olho a gente não fala. Então também o nosso ódio, o nosso ressentimento ganha uma outra proporção num fórum da internet do que ganharia na relação e no laço com o outro. Então, percebem, gente, como é cuidadoso e delicado a gente falar disso? Eu não quero aqui parecer a profeta do apocalipse contra a rede social, tá, gente? Porque tá aí, tá dado, né? São frutos dessa geração. Mas não quer dizer... Oi? O que foi, cara? É caminho sem volta, né? É caminho sem volta. Mas não quer dizer... Os satélites pifarem, né? Exatamente. Mas não quer dizer que a gente não possa encontrar uma saída criativa, caminhos um pouco melhores da gente lidar com isso. Perceber o que não está dando certo e buscar uma saída criativa. A psicanálise vai nos apontar para isso sempre, não é, gente? A gente também poder encontrar respostas inéditas para coisas que estão acontecendo aí que estão nos provocando de alguma forma, tá bom? E esse incel, né, olha só, é uma identificação, né? Lembra os jovens, eles vão se identificar com os pares. E que par que é esse, né? Esses grupos. Então, assim, muito perigoso, né? Ao que é que estes jovens estão se identificando, né? Incel é um deles. Aí esse discurso todo, né, de ódio renascendo ali, né? Não que ele nunca morreu, né? Mas ele está sendo adubado novamente, né? Então, assim, ao que é que esses jovens estão ali
se identificando. Gente, como nós duas falamos, né? Vocês que tá conhecendo a gente agora, meu Deus, que dupla que não para de falar. Bom, gente, acho que é isso, né? Então, assim, eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês, todos, né? Quem não pôde ficar até o final, né? E vocês que ficaram aqui, né, para a gente poder abrir essa discussão, né? A gente trouxe, eu e a Edilane, né, alguns pontos ali, né, justamente para, né, ver que, nossa, o que, que a gente pode pensar mais disso, né? E a gente fechar com essa chave de ouro, com a troca aqui, com a discussão entre vocês. Então, eu fiquei muito feliz, né? E essa é a proposta mesmo do Maternitar, então a gente ir discutindo, a gente ir alinhavando, a gente ir, né, construindo nossa comunidade aqui. E a gente vai ter uma vez por mês, tá? Então, uma vez por mês a gente vai ter o Cine Maternitar, fiquem atentas aí, né, às redes, que daí a gente vai colocando as datas da agenda dos eventos. Terça-feira, pessoal, eu vou começar um momento, toda semana vai ter um momento de uma live leitura, tá? Então, na terça-feira, eu vou começar às 11 horas, né, sobre o início do tratamento, tá? De Freud, a gente vai ler juntas em uma leitura comentada. Quem puder estar na live comigo, é toda terça às 11, a gente vai lendo o texto. Quem não puder, a live fica gravada, depois vocês acompanham, tá bom, gente? Então, é isso, passar a palavra para a Dilane também. É isso, gente. Muito obrigada. Acho que a gente sai muito abastecido, né, de tantas trocas, de tantos olhares que nos atravessaram aqui hoje. Muito obrigada por permanecerem conosco aí até o fim e até breve, né, Karina? Em breve nos encontramos novamente. Até breve, gente. Um beijão, um bom final de semana para Bom fim vocês. de Tchau, semana. tchau. Tchau.